Então vamos lá, pessoal, sistema IMAX versus arquitetura, o que isso influencia em tudo aquilo que a gente fala sobre direção de fotografia, de como a gente aplica isso na arquitetura. E aplica muito, e o IMAX, ele é mais próximo do que a gente projeta do que era o sistema mais widescreen do anterior. Mas primeiro vamos entender assim, o sistema IMAX é uma coisa super revolucionária, surgiu agora, você está vendo seguido isso? Não, cara. A primeira filmagem de IMAX vem da década de 60 e era muito usado para documentários, tá? Putz, então é uma coisa antiga. A formatação, sim, né? Ela considera 70 graus, isso é uma coisa importante, o ângulo de abertura de 70 graus. Por isso que também se fala que o IMAX ele é o melhor sistema, mas ele é o mais caro de produzir. Já vou explicar. Mas antes, assim, o cinema convencional chegou uma hora e a gente passa por, eu não digo por modismos, não deixa de ser, mas não é um modismo no sentido assim tão efêmero, tipo, vou lançar a coleção de 2024, 2023, não é isso. Chega uma hora que os diretores, enfim, como vários outros setores, cara, a gente queria fazer algo diferente, queria rever e tal, não sei o quê. Então é exatamente isso. Antigamente tinha um formato, aí daqui a pouco tu vai ver que ficou para antigamente, depois o formato era muito baseado nas TVs de tubo, depois o cinema ficou mais alongado, as próprias TVs, quando surgiram as TVs de plasma, né? Essas TVs agora são todas praticamente de LED, mas as 4K, enfim, mas são TVs mais longas, né? E esse formato, ele combinava mais com o cinema já, com o cinema moderno, digamos assim, né? E lá pelas tantas, daqui a pouco eles começaram a mexer no cinema muito na questão sonora. Eu não vou nem me aventurar, mas era a questão sonora, do Double Surround, depois foi para, sei lá, nem sei onde é que anda isso mais, sabe? Então, tem toda uma consistência da experiência de som. Às vezes me desagrada um pouco, até porque é alto demais, sabe? Então, aí umas coisas que eu posso questionar, fazendo até um paralelo à iluminação depois. Mas, de forma geral, o cinema ele ficou mais longo. Quando tu sentava assim, tu tinha uma percepção. Se tu tá vendo um filme dublado, ou se tu fala inglês, eu acho que a experiência é melhor, tá? Tem uma implicância com a questão da dublagem, enfim, cara, também, tipo, não vou entrar nessa. Mas é fato que quando tu tem um sistema, o wide, assim, um widescreen, uma coisa mais longa, tu tem que ter uma certa distância, que o cinema é calculado, então isso tem, não é essa a questão, mas tu tem um campo pleno, e aí daqui a pouco tu começa a ler só as legendas embaixo, daqui a pouco tu começa a perder o padrão da volta, o que é essa comunicação. E isso também é importante. Então, eu não tenho tanto preconceito quanto o dublado. Eu, felizmente, eu tenho um bom nível de inglês, não excelente, mas tenho um bom nível de inglês. Ajuda demais, então, na experiência de cinema e tal, da própria TV em casa. Então, isso é fundamental, mas tirando isso, a própria questão da percepção, que aí era a questão do widescreen de encher a tela de efeitos, encher de coisas e tal, sabe? De muitas explosões e tal. Os blockbusters são muito... Agora nem existe mais a blockbuster, acho eu. Mas assim, eles chamavam os blockbusters, os grandes estouros de cinema ou de locação e tal. Era normalmente no widescreen tu percebia muito mais conteúdo de cena, talvez seja essa a melhor palavra, mais conteúdo de cena. O que não tem nada a ver com a qualidade de texto, se o filme é bom, se o filme é ruim, não é isso, tá? Mas agora, com a chegada do IMAX, tu muda o posicionamento de como tu conta a história, e isso é interessante, depois a gente vai passar. Tô só falando aqui umas coisas por cima, assim, para te entender, que na realidade antes eu tinha uma questão mais longa do que alta e agora eu tenho ela mais proporcional. E por isso que se fala que ele é o melhor sistema hoje, mas mais caro. Por quê? Ele é melhor, eu entendo, para filmes de texto, sabe?
onde tu consegue, tu acaba focando mais, tipo assim, no que eu tô dizendo agora. Tu foca em mim, na minha interpretação, no que eu tô te falando, na mensagem que eu quero te passar, do que no cenário todo. Então eu ganho foco na narrativa e isso é importante até para o entendimento, até porque os filmes são muito rápidos no sentido de acontecimentos, né? Tem que estar sempre uma coisa acontecendo para te manter grudado, sabe? Tem uma velocidade de acontecimentos que é muito diferente de grandes filmes do passado. Não passa por ser melhor ou pior. Isso é tudo de acordo com com o período que tu vive. Então a gente tem que levar isso bastante em conta, tá? Então, na realidade, ele é mais caro por quê? Porque quando eu foco, que eu centrei, é muito fácil de eu perder um pedaço da imagem, cortar uma cabeça, famoso, cortei a cabeça, cortei uma orelha, cortei um braço, e aí tu faz de novo. Então, é exatamente por isso que é mais caro. Fora a tecnologia, é óbvio que a câmera é mais cara, o filme é mais caro, enfim. Mas ele é muito baseado porque quando tu erra, não tem o que fazer, tu faz de novo. É mais fácil do ter que fazer não. É baseado nisso que é contado que é mais caro, fora a questão da tecnologia. Mas sobre a tecnologia, a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro tu assiste aí um vídeo para te entender um pouco mais sobre o que é o IMAX. People think IMAX is just about a bigger screen size. While we do have the biggest floor-to-ceiling, wall-to-wall curved screens, IMAX is so much more. It's digital and film cameras with the largest resolution format out there, producing stunning large screen images like no other. And IMAX digital cameras that are able to best optimize clarity and detail for our screens. It's DMR, a proprietary image enhancement process that goes through every frame, so you can watch the movie with the clearest, sharpest images, just as the director intended. It's a specialized custom theater environment designed to open your field of view to an average of 70 degrees, allowing you to fully immerse yourself in the film. It's projectors with brighter colors and patented custom-designed sound systems that can reach an entire octave lower than traditional speakers. So you'll feel like you're part of the action. Every seat in the theater is specially positioned for optimal viewing. For over 50 years, IMAX has been bringing all these elements together to deliver the most immersive movie-going experience in the world. IMAX, films to the fullest. Falando um pouco da tecnologia, né? A tecnologia digital, tanto no ponto de vista de... Esse efeito é IMAX, é a madeira seca estourando na lareira aqui. Falando em tecnologia também, né? A gente tem ouvido falar, simplesmente os fotógrafos falam, cara, diminuiu o número de trabalho, até porque os iPhones surgiram, outros telefones com uma capacidade muito boa, 4K, enfim. Isso é fato, né, que a qualidade digital melhorou muito e popularizou, tanto que tu tem ela, um vídeo 4K tu tem na mão. Para te ter uma ideia, o filme Top Gun, as cenas de aviação, elas foram ensaiadas e planejadas com o iPhone 13. Tá? Os caras pegaram o iPhone 13 e com o iPhone 13 eles planejaram as cenas. Sabe, cola lá dentro do cockpit do avião, sabe, tipo Uber, põe um troço com a ventosa lá dentro e sai para ver o que era possível, o que tu não ia conseguir captar, porque tu precisaria ter um maquinário preso na aeronave para fazer as cenas, né, obviamente. E uma das questões é que, olha que interessante, né, algumas manobras não poderiam ser feitas senão aquilo ia ser arrancado fora, porque a aeronave não é feita para carregar uma câmera fotográfica lá fora. Então isso é só uma das coisas aí que a gente está falando. Mas realmente a questão do IMAX, ela começou, o formato vem dos anos 60. E agora tem novas câmeras, nova tecnologia. Um que me surpreendeu muito foi do filme Avatar, tá? Onde a IMAX criou uma lente especial porque precisava ser filmado em
embaixo d'água. Lá pelas tantas, o James Cameron, tipo, cara, eu não quero fazer aquele 3D fake, não sei o que, eu quero filmar dentro d'água e depois eu acrescento o que for preciso digitalmente, mas eu quero a cena real, quero as pessoas dentro d'água e tal. E isso foi feito, então se criou um equipamento. É uma vantagem porque, tipo, digamos assim, o IMAX está sendo resgatado dos anos 60, agora nós vamos dar um upgrade, vamos trazer ele para o século 21. E aí surgem novas câmeras, surgem novas lentes. Então isso está sendo feito de uma forma muito boa. O Oppenheimer também se criou uma lente especial, que tem uma cena do Oppenheimer, agora já não é tanto spoiler, né? De como o Oppenheimer imaginava aquela explosão atômica na cabeça, e os caras não queriam 3D, não queriam uma imagem... Então eles simularam uma explosão, claro, não naquelas proporções, obviamente, e filmaram com uma lente para IMAX, criar uma lente que fosse captar aquilo já naquele ângulo e não num wide, né, porque a explosão ela é uma coisa mais compacta, digamos assim, mais quadrada no sentido assim, não uma coisa, ela não é linear, ela é mais, talvez até mais vertical do que horizontal. Então já foi criada aí. Muitos filmes que você está vendo já são IMAX, às vezes o pessoal só entra no cinema, sai do cinema, enfim, não vai para uma sala IMAX, mas o filme é produzido lá. O Coringa é feito em IMAX, os Avengers são feitos em IMAX, até vai passar um vídeo depois desse aqui sobre os Avengers, tem um vídeo legal que tu consegue ver ele no formato normal e no formato em IMAX, que teve uma publicidade em cima disso até para te ver o filme, e eles consideram que tem 26% a mais de imagem. Sei não. Esse cálculo de área na arquitetura, sei não. Mas eu acho que sim, se considerar dentro do foco, é possível que tenha, tá? Mas igual, ele é mais focado, né? Que é o que a gente estava falando no outro vídeo. E o próprio filme Barbie, ele é feito em IMAX, né? O filme da Barbie é feito em IMAX também, que é interessante porque ele tem uma formatação... isso é o que eu percebo mais, assim, porque mesmo o filme da Barbie, assim, sendo, sei lá, um filme despretensioso do ponto de vista cultural, pode falar a libertação da mulher, enfim, tá tudo certo, mas não é isso. Ele é um filme mais alegre, um filme mais leve em si, né? Mas muitos closes nos rostos, na interpretação, na mensagem a ser passada, enfim. Então, essa percepção eu acho interessante. E está mudando o nosso jeito de se relacionar com o cinema, porque a gente vem de um longo período, não sei nem dizer quanto tempo, mas que as imagens do cinema sempre foram mais horizontais, e agora daqui a pouco ela dá uma encolhida radical, né? E eu acho que essa é a grande diferença da IMAX, é que ele muda radicalmente a tua forma de ir pro cinema ver o filme, sabe? Então isso mudou bastante. E agora até vem um filme show, que é o da Taylor Swift, que também vai ser feito em IMAX, vai ser um troço muito bacana. Eu acho que ele vem nessa levada mais popular não no sentido pejorativo, mas popular sim, porque a Taylor Swift é aclamada no mundo todo, você quer que tem mais seguidores, enfim, minha filha fala direto dela, assim, e é uma superstar e tal, e o filme deve vir com um grande sucesso até por ser formado, então tu começa unindo, cara, o filme é muito famoso, a Taylor Swift é muito famosa, e vai ser no IMAX que tá muito famoso, então tipo, tu soma produtos para que isso seja um grande sucesso, então fica aí para ver. Eu sempre gostei, falando em música, né, eu sempre preferi discos ao vivo, de ver, eu não sou muito cara de ir pro show, não sou tanto, tá, mas eu gosto de ver os shows ao vivo na TV, assim. E eu fiquei curioso, eu quero ver o que dá para fazer, né? Porque hoje os shows também são grandes espetáculos, né? Mas falando um pouco do som do IMAX, o que ele trouxe de novo, assim? Eu não diria de tão novo, né? Mas é novo, tá? Mas não, tipo, ninguém inventou a roda. Então vamos com calma, né? Então, o normal, assim, é tipo o som muito horizontal e ele te surround, né? Ele te cerca. A gente tinha caixa à frente, um subwoofer, caixas laterais, caixas ao fundo, né? Então tu era abraçado por aquele som. E agora o que eles falam que é o som 3D é que eles botaram, acho que são subwoofers que eles botaram no teto. Então aquilo vem, tipo, né?
Então eles falam assim que tu consegue ouvir um cair de uma agulha no chão. Eu acho legal, mas a gente tem uma coisa da cultura, que é fazer um paralelo com a iluminação, que é interessante. A gente tem uma coisa da cultura, do que a gente está acostumado a ouvir, da forma que eu me comunico com você, de que vocês comunicam com a família, a TV, enfim. Tu tem uma questão assim, se tu começa a ouvir uma agulha lá, um passarinho que bate as asas lá, a madeira seca estourando aqui atrás, daqui a pouco tu perde o foco de quem está falando contigo. Então, nesse ponto, eu acho legal, assim, que é só... Mas por muito tempo, numa experiência de cinema, eu não sei se eu curto muito. Porque começa um barulhinho aqui, um barulhão lá, e tu começa e daqui a pouco tu já não tá conseguindo definir o que é, ou tu para de prestar atenção no cerne do filme para pensar, tipo, ouvi uma agulha, mas o que houve? O fulano morreu, nem vi, sabe? Assim, sabe? Então, isso eu acho que tem que ter um cuidado dessa coisa de querer inovar, dizer que é muito melhor, muito melhor, muito melhor, muito melhor, quando a situação já é muito boa, há muito tempo, tá? Então, cuidar com o que é marketing do que realmente vai fazer sentido para você, né? É a mesma questão daquela coisa, comprar o último celular, sabe? Então, tu compra um celular que é maravilhoso, o cara te falou que era tudo maravilhoso, a partir do ano que vem ele já não presta, sabe? Isso tá longe de ser verdade, né? Então, vamos com calma nisso aí, tá? Então, dá uma olhada nesse vídeo do Avengers, que dá para comparar as imagens e até uma questão de preferência. Se tu vai para o filme para ver mais texto, eu acho que eu ficaria com a IMAX. Se eu quisesse um filme assim, tipo, mais emoções e tal, assim, visuais, filmes de super-heróis, filmes de guerra com explosões, enfim, coisas assim, Star Wars da vida, eu continuaria com um wide angle, assim, acho que seria mais legal, tá? Mas é isso aí, e vamos para arquitetura, né? Vamos falar da iluminação em seguida aí, um grande abraço. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants, so that's what we'll use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced, as all things should be. I hope they remember you. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man. Meu, e sobre a iluminação? Por que eu falei lá no começo do vídeo que o IMAX ele é mais dentro da arquitetura do que o wide angle? Cara, um motivo simples.
Porque sempre que a gente falou aqui que a gente trabalha nosso projeto de iluminação com a perspectiva da direção de cinema, tu pode até ter visto coisas antigas, né? Que o cara pegava aquela... Cara, essa imagem é muito comum, talvez até ache uma antiga do George Lucas e do próprio Spielberg, né? No cinema com uma lente de 50 milímetros, eles olhando a cena com uma lente disso, porque o teu olho humano ele trabalha mais ou menos com 50 milímetros na percepção principal, tá? Não tô falando, eu vejo. É até um bom exemplo, né? Que eu tenho muita atenção nas minhas mãos, aqui eu começo a perder a atenção porque eu tô com foco no meio, né? Até a publicidade, para aqueles que são destros, ela vai te mostrar que o teu campo visual é sempre do canto superior esquerdo para o inferior direito. Por isso que o logotipo na TV, das emissoras de TV, sempre está no canto inferior direito de quem observa a imagem. Tá? Então tem um sentido que não é teórico, culto, e sim mais fisiológico. Tá? A questão do IMAX que ele traz para um ângulo de 70 graus, eu acho muito legal. Por isso que eu falo isso, porque quando eu começo a imaginar o que eu vou ver quando eu entro na porta de uma casa, o que eu vou ver, como é que eu vou distribuir essa iluminação, como é que eu vou contar essa história da arquitetura que está lá dentro, eu penso no ângulo de 50 graus. Mas eu sempre acho que isso extrapola, é óbvio, né? Porque eu mexo o pescoço e saio olhando, né? Mas não nesse sentido, se eu parar fixamente e eu levar assim na ponta do lápis 50 graus, eu ainda vou ver mais que isso. E aí nesse ponto, aí é que eu acho que o IMAX ele faz mais sentido para as coisas que a gente projetaria. Então vou usar isso como jargão agora do escritório, que a gente projeta como IMAX. Não vou ser bobo a esse nível, não é por aí. Mas de fato, a percepção é essa. A gente fala de 150 graus, a gente olha mais do que 50 graus, mas sim, o foco principal de quando a gente começa a projetar arquitetura, o que tu tá vendo, o que tu tá deixando de ver no eixo principal. E aí que eu penso, né, às vezes que eu menciono que eu tô olhando isso aqui, mas quando eu olhar um pouco mais, eu vou ver que tem um ponto iluminado lá que está se relacionando com isso. Ficou meio vago, né? O que estaria se relacionando? Sei lá, eu tenho um quadro iluminado aqui, por exemplo, esses aqui, né? Estão com uma luz, ok, o resto está branco, enfim. E aí quando eu olho lá adiante, eu tenho um outro jogo de quadros com o mesmo tipo de iluminação, tipo, sei lá, talvez com o mesmo fundo da madeira, sabe? Então eu busco essas relações e eu começo a triangular isso para que isso faça sentido, que tu perceba que tu tá no mesmo projeto. Até eu já falei aqui em outros eventos que eu não gosto muito que esse ambiente é um jeito, aí tu vai para outro quarto é um outro jeito, porque eu entendo que isso é um projeto só. Não sou contra quem faz, quem deixa de fazer, falando assim como eu percebo a arquitetura e principalmente a iluminação. Então nesse ponto eu acho que o IMAX ele se aproxima mais do que a gente projeta em iluminação. E um ponto muito bom disso, acho que vocês devem ter visto, senão vai ficar aqui depois para vocês olharem, o projeto do mercado. O mercado público vai sair no outro vídeo, eu acho. Estou perdido já. Nem sei se... Não, o mercado público está aí, a gente está com um sucesso muito grande, está sendo bem visto o projeto. Estou louco. Então, o mercado público de Porto Alegre, eu não posso dar spoiler, mas ele vai estar numa revista famosa aí, vocês vão ver, assim, é muito legal. E quando a gente foi fotografar o mercado, a gente foi fotografar com drone e foi fotografar terrestre, né, com drone. E a gente via as pessoas interagindo com o mercado público, né? E a questão da interação da maioria das fotos, que eu vi as pessoas fazendo muita selfie, não era o mercado público porque ele é extremamente horizontal. É um prédio, eu devia saber a medida de cor, mas eu chutaria que ele tem, sei lá, uns 100 metros, uns 100 por uns 15, então ele é bem horizontal. E as pessoas faziam focos no padrão IMAX, sabe, desse enquadramento, até para eles se enquadrarem, encherem a tela e tal. Então essa percepção é legal da arquitetura. E também foi um momento difícil de tu fotografar algo que era muito horizontal, quando os formatos fotográficos não são tão horizontais, nem o wide é tão horizontal. Então os teus enquadramentos são muito importantes, como tu percebe a arquitetura, como transmite a questão da iluminação,
Então, basicamente, é isso aí sobre IMAX. A gente deixa algumas imagens rolando aí de filmes feitos em IMAX, com câmeras e tal, para te dar uma olhada. É um mundo novo, nem tanto pelo IMAX, porque como eu falei lá atrás, ele vem dos anos 60, mas por toda uma tecnologia, e isso impulsiona a tecnologia para que façam coisas melhores tecnicamente, não passa exatamente pelo filme ser melhor, mas assim de tu ter um ferramental melhor para te botar as tuas ideias para fora. Então é isso aí, um grande abraço e aí, né, segue o canal, ajuda a gente a continuar falando aí, segue o canal, deixa o teu like, se tem alguma pergunta a gente responde, tudo de boa. Um grande abraço, até a próxima.